Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir na rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus? Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs presentes no auditório, você que nos assiste através do nosso canal de YouTube, a palavra de Deus nesta noite vem trazendo a nós a memória de uma passagem extremamente conhecida. Eu acredito que mesmo você que é recém-chegado à igreja, que tem pouco tempo na igreja, já ouviu falar desta história, ou mesmo antes de vir à igreja, porque é uma história que se tornou muito popular, a história de um homem chamado Sansão. E por que hoje vamos olhar para a história de Sansão? Porque estamos nesta campanha cheios do Espírito, e cada dia nós estamos falando de um atributo do Espírito Santo. Já falamos que o Espírito Santo dá vida, já falamos que o Espírito Santo converte. Na minha ausência, outros pastores subiram, usaram essa tribuna e pregaram, dizendo que o Espírito Santo consola, e outros atributos do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar para você um atributo importantíssimo do Espírito Santo, que é: o Espírito Santo fortalece. Você pode dizer comigo? Diga: o Espírito Santo fortalece. E o que é fortalecer? Fortalecer é dar força, literalmente isso. Quando a pessoa está frágil, está fragilizada, enfraquecida, ela vai ao médico, o médico indica uma quantidade lá de vitaminas, de suplementos alimentares, para que aquele corpo enfraquecido se fortaleça, ganhe força. E o texto nos fala de uma história muito relacionada à força. Sansão, ele é reconhecido, ele é lembrado por quê? Pela sua força fora do comum. Por ser um homem, como diz a Bíblia Sagrada aqui, que em um momento onde ele é levado para os filisteus, que eram os inimigos, ele é levado amarrado. Só que quando ele está lá, ele consegue romper as suas cordas, ele pega lá uma queixada, um crânio de um animal, e se levanta e vai contra os inimigos e consegue, de uma só vez, ferir 1.000 homens. Que história fantástica, que homem poderoso, que homem forte, que nos faz remeter até a outras figuras, como por exemplo na mitologia grega, um muito famoso que é o tal de Hércules. Ou então usar para a cultura mais popular, mais pop, né? mais atualizada, os super-heróis que têm superpoderes, super força e que fazem grandes feitos, realizam grandes coisas, né? Através da sua força. Mas eu quero lembrar a você, e hoje a razão do nosso sermão é essa: qual é o motivo, qual é o agente
que dá tanta força assim para o Sansão. O Sansão, ele é muito forte, não por causa dos seus cabelos longos, que é a história muito conhecida, né? Ele recebe uma força especial na hora que ele precisa, vinda de um agente muito importante e que você encontra escrito aí na sua Bíblia. No versículo de número 14, acompanhe comigo se você puder. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Preste atenção. Quando o Espírito Santo tomou conta da vida de Sansão, é nesta hora que ele teve uma força fora do comum. Sansão não era um homem que 24 horas por dia era super forte, levantava pedras, rompia portões, não. Mas você vai perceber, e no capítulo anterior, capítulo 14, também você tem essa expressão, que quando acontecia uma manifestação de uma força sobrenatural na vida do Sansão, era por um motivo, é porque o Espírito Santo tomava conta dele. Quando o Espírito Santo se apossava de Sansão, então aí ele tinha uma força fora do comum. E quando isso aconteceu, eventos como esse ocorreram, onde tanta gente, onde um exército de 1000 homens foi subjugado pela força de um único homem chamado Sansão. Porque ele era demais tremendo, porque ele tinha superpoderes? Não, porque ele recebia a força do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer aleluia? E agora você pergunta para mim, pastor Milton, e esta palavra, o que ela tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que todos nós somos desafiados na nossa trajetória de vida a enfrentar situações onde nós só temos uma opção: eu preciso ser forte, porque se eu não for forte, eu não vou aguentar. Quantas vezes você sabe que se você não for forte naquela situação, a família vai desabar? Você sabe que em situações que acontecem na nossa vida, se você não for forte, você sabe que da tua firmeza, da tua fortaleza, depende a estrutura do seu filho, da sua filha, dos seus netos, do seu esposo. Até mesmo na igreja, se você não for forte, o departamento corre risco de sofrer perdas muito grandes. Na igreja, às vezes, se o pastor não for forte para aguentar o problema, coloca em risco até mesmo a continuidade da igreja. Então todos nós sabemos que há sim momentos na nossa vida onde nós somos provados, onde nós somos colocados diante de situações difíceis e que nós vamos ter que ser fortes. Só que aí o que acontece? Você olha para dentro de si e você pergunta: como que eu vou ter força para aguentar tudo isso? Colocando uma situação muito própria a esse momento que vivemos e ao que nós acabamos de ver aqui. Temos uma família toda enlutada, uma família toda entristecida que está conosco hoje. E nessa hora é inevitável que a gente pergunte: e agora? Como eu vou ter forças para poder continuar vivendo, continuar agindo, continuar cuidando da casa, sem a presença de um ente querido tão importante? E eu quero dizer para você, amada igreja, para todos que estão aqui no templo, todos aqueles que estão me assistindo, é nesta hora, na hora que você precisa, na hora que vem a dificuldade, na hora que vem a onda gigantesca, que você precisa ser fortalecido, eu te dou uma receita. Sabe quem te fortalece? É a força do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos move a permanecermos firmes. Dando aqui um exemplo bem simples, imagine um grande vendaval, uma grande ventania, e um vento tão forte que você não consiga sequer ficar em pé. Mas se você tem um apoio, se você tem um poste ali por perto, uma coluna que você possa se encostar nela, se apoiar nela, pode vir o vento que for, mas você permanece de pé.
Eu quero dizer para você que nesta hora da dor, nesta hora do sofrimento, nesta hora da lágrima, nesta hora da infelicidade, quando você não encontra mais força em si, saiba de uma coisa: você vai ter uma coluna te sustentando, e essa coluna se chama Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te dar forças para você permanecer de pé, é Ele que vai te dar forças para você manter a sua família de pé, porque infelizmente, se nós desistirmos, se nós abandonarmos a nossa posição, sabe o que vai acontecer? Tudo que depende de nós também desaba. Às vezes você pensa assim, que você é sozinho, que você é sozinha, mas eu quero lembrar a você, que muita gente depende da sua presença, do seu exemplo, da sua vida. Você já parou para pensar, maridos, atenção maridos, que em vários momentos a sua esposa depende de você? Que naquela hora que ela precisa, você vai ter que ser forte, Ronaldo. E o Ronaldo sabe muito bem disso, porque ele tem vivido um longo tempo essa experiência, de saber que há dias que a Elisete não tem forças, mas a força dela vai ser você. A esposa, às vezes o marido recebe uma notícia terrível, perde o emprego, tem uma situação difícil na vida. Nessa hora você, esposa, vai ter que ser forte para ser coluna para a vida dele. Você, pai, mãe, quando vê os seus filhos passando por momentos difíceis, e eles são mais imaturos, o que é natural pela idade, não estou dizendo que não sejam responsáveis, mas é natural que um garoto, uma garota de 16, 17, 15, 18 anos, seja mais imaturo do que um homem de 40, 50 anos, pelo menos é o natural. Então nessa hora que eles estão se sentindo instáveis, inseguros, por causa da situação as situações que estão acontecendo na vida dele, quem tem que ser coluna na vida deles? Os pais. Então é nessa hora que você tem que ser forte. Na hora que vem a turbulência, na hora que vem a tristeza, na hora que vem a perda, é nessa hora que você tem que ser forte. E aí você vai dizer: pastor, mas eu não aguento, eu não tenho essa força. Não se preocupe, essa força não vem de você, essa força virá do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te sustentar, para que Ele possa fazer você vencer na hora que você precisar. Talvez hoje a gente se sinta muito frágil. Eu conto para vocês uma experiência onde eu pensava que eu era muito frágil. Aos 23 anos de idade, o Senhor decidiu recolher, quando eu tinha 23 anos, decidiu recolher o meu pai, saudoso pastor Milton Pai, que muitos aqui conheceram. Inclusive ontem eu estava em Itanhaém e fiquei muito gratificado com o que eu ouvi. Encontrei lá um pastor que conheceu os meus pais, conheceu o meu pai há mais de 30 anos atrás, 35 anos atrás, e falando de realizações, de como ele era um grande servo de Deus. E eu pude glorificar no carro com a minha família. Que bênção, que 35 anos depois alguém ainda se lembra dele e lembra que ele fez algo bom para a casa do Senhor. Isso realmente me deixa muito feliz. Mas aos 23 anos de idade eu fiquei órfão de pai. Naquela época eu não era casado, naquela época eu não tinha filhos, naquela época eu estava iniciando no meu primeiro emprego, naquela época eu ainda estava vivendo também aquele momento do patrocínio. Sabe o que é patrocínio? Tem muitos jovens aqui que vivem de patrocínio, não vive? Tem vídeo de patrocínio e de mãe trocínio, né? E tem pai e mãe que está rindo e tem adolescente aí que está balançando a cabeça, que sabe que é assim, né? Eu ainda vivia meio de patrocínio e de repente o Senhor o recolheu. E agora? Tudo bem, vida que segue? Não, não é vida que segue. Tinha uma igreja para prosseguir, ao lado da pastora Anani. Eu não tinha terminado a minha faculdade. Eu tinha projetos para a minha vida e de repente, eu que estava apoiado no meu pai, perdi o meu apoio. E eu pensava, sendo sincero, irmã Branca, eu pensava que eu não ia aguentar. Eu pensava que eu não ia suportar, porque aquele momento, olha o que eu falei que se cumprindo na minha vida, eu tinha que ser coluna para quem? Para minha mãe. Minha mãe acabara de ficar viúva. E aí o homem da casa passou a ser quem? Eu. E eu tinha que sustentar e amparar uma viúva, eu tinha que ajudar a igreja para que a igreja não acabasse,
eu tinha que terminar os meus estudos, eu tinha que pensar no projeto de vida para o futuro, casamento, filhos e tudo o que viria, e eu era simplesmente um jovem de 23 anos. Eu achei que eu não suportaria. Mas sabe por que eu estou em pé? Sabe por que eu estou aqui hoje? Lá eu tinha 23, agora eu tenho 45. Que bom que vocês acreditam, né? Sabe por que eu estou em pé até agora? E eu posso dizer isso com alegria. E se você pode glorificar, você vai glorificar. É porque o Espírito de Deus me sustentou. Aleluia! E é isso, amados, que eu quero que você entenda. Só que o Espírito Santo não vai te dar uma super força para você ficar todo dia, eu sou forte, eu sou forte. Não. Sabe quando ele vai se manifestar, Ana Célia? Na hora que você precisar. A história de Sansão mostra isso. Ele não andava super forte todo dia, mas na hora que ele precisou, na hora que os inimigos vieram, na hora que ele estava amarrado, na hora que parecia que era o fim, aí o Espírito Santo se apoderou dele e deu uma força a ele que ele não imaginava ter, e ninguém imaginava que ele teria, rompendo as cadeias, vencendo o inimigo e declarando liberdade ao povo de Deus. Então perceba, amados, que o Espírito Santo ele vai agir na sua vida na hora que você precisar. Hoje você se sente frágil, hoje você acha que não tem forças, hoje você acha que não vai aguentar, hoje você acha que não vai conseguir, mas guarde esta palavra no teu coração. No dia que você necessitar, na hora que você precisar, o Espírito de Deus vai se manifestar na tua vida. Na hora que você precisar ser forte e aguentar o tranco, não é assim que fala, Diácono Hermes? A hora que tiver que aguentar o tranco, por exemplo, o irmão Diácono Hermes, permita, é um homem fisicamente mais frágil, não é um homem forte como o pastor Paulo. Cadê o pastor Paulo? Paulo está lá em cima, ia mostrar o seu corpício aqui para comparar com o Diácono Hermes, não vai precisar. O Arlen é um homem forte, né, Arlen? Fica de pé, Diácono Arlen, por favor, olha para a igreja. É homem forte ou não é, gente? Quem está afim de enfrentar o Arlen aí? Eu acho que ninguém pensa duas vezes, né? Obrigado, senta. Diácono Hermes, por favor, fique em pé. Faz assim, Zé Hermes. Mostra para a igreja. Olha que homem forte. É forte ou não é? Obrigado, Zé, pode sentar. Você olha para o Zé Hermes, você fala assim, esse senhorzinho aí, permita, viu, Zé Hermes? Esse senhorzinho aí, na hora do problema, ele não aguenta o tranco não. Mas ele tem uma coisa que muita gente aí fora não tem, mas que eu e você também temos. Ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então na hora que precisa, não é isso, Diaconisa Socorro? Na hora que precisa, o Espírito Santo dá força para ele ou não dá? Dá, tem dado. Quantas vezes, né? E eu poderia citar outros irmãos e irmãs aqui, que você olha para a pessoa e você diz que pessoa frágil, que pessoa que não tem força, na hora da dificuldade não vai aguentar. Irmãos, mas não é a nossa força. Diga assim comigo, não é a minha força, é o Espírito de Deus na minha vida. Mas está fraco, fala de novo, não é a minha força, é o Espírito de Deus na minha vida. Diga amém. Você percebe? É isso, Monique. Talvez alguém olhe para você, olha que moça, frágil, ela não aguenta o problema. Mas você tem Espírito Santo, Monique. Na hora da luta, viu, Vinícius? Não adianta você ser aí o lutador de jiu-jitsu, faixa preta e não sei o quê, porque na hora da luta o jiu-jitsu às vezes não adianta nada. Mas ela, mais frágil que você, ela vai falar, Vinícius, Deus está conosco, o Espírito Santo nos levantou e nós seremos vencedores em nome de Jesus. Você entende? Quem está entendendo o sermão, diga amém. Não é pela sua força física. Você não vai superar essa dificuldade porque você é bom demais, porque você é forte, porque você é inteligente, porque você é um estrategista, porque tudo está no seu controle. Vai ter coisa que vai fugir do seu controle. Vai ter momento que você que organiza a sua vida financeira tão certinha, vai acontecer um incidente que vai colocar tudo bagunçado. Vai ter um momento onde você que tem a saúde tão perfeita, toda hora que vai fazer exame é tudo perfeito, pode ser um dia que vai aparecer alguma situação lá
fora do comum, que você não esperava. E aí eu posso colocar família, eu posso colocar tantas outras situações, mas eu quero lembrar a você, sabe quem te dá força? E quem vai te dar força? O Espírito Santo de Deus. Na luta, na tempestade, na hora que você precisar, você não está sozinha, você não está sozinho. É o Espírito Santo de Deus que dá força para você. Então hoje saia daqui com essa convicção. Na hora que eu precisar, preste atenção, eu estou frisando muito esse momento, essa frase aqui. Na hora que você precisar. Por que tem que ter contato direto com o Espírito Santo? Por que tem que ter comunhão com o Espírito Santo? Porque na hora que você precisar, ele vai estar lá para te ajudar. Agora, se você não tem ligação com o Espírito Santo, na hora que vier a tempestade, aí você não aguenta. Na hora que vem a luta, aí não aguenta. Na hora que vem a dor, aí não aguenta. Na hora que vem a dívida, aí não aguenta. Na hora que vem a doença, aí não aguenta. Mas se você tem o Espírito Santo na tua vida, naquele momento que você mais precisar, você vai ver que o Senhor vai estar contigo. O Espírito Santo vai fortalecer os seus braços. E você pode ser pequeno como Davi, e a luta gigante como Golias, mas você conhece o final da história. Sabe quem venceu? Venceu aquele que tinha a graça de Deus na vida dele, que era Davi. E sabe quem vai vencer na sua história? Aquele que tem a graça de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, diga aleluia. Então você, meu irmão, minha irmã, é aquele que vai vencer no final, em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus estará com você na hora que você precisar. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.